Bom dia, gente. Bom dia para vocês. Ótima quinta-feira para vocês. Estamos aí caminhando rumo a estudar mesmo todos os salmos, né? Já estamos no Salmo 67. Yes, o que é uma vitória. Quanto que a gente já aprendeu até aqui, né? E ainda tem mais, a gente tá na metade, né? Caminhamos pra metade. Rosângela, bom dia, minha linda! Tenha uma quinta-feira abençoada, no nome de Jesus. E nós vamos aprender um pouquinho hoje sobre propósitos que Deus tem para o mundo e para nós, né? E vai ser bem interessante, eu tenho certeza que Deus tem uma porção boa reservada pra gente hoje. Vamos orar então, colocando esse dia, colocando esse tempo, né, que nós reservamos, né, nas mãos do Senhor. Pai, obrigada por essa manhã, obrigada por mais esse dia que o Senhor preparou para nós, pela oportunidade de despertarmos, pela oportunidade de falar contigo e de ouvir a tua voz. O quanto é precioso esse momento, o quanto é preciosa a oportunidade de estar contigo, de sentir mesmo e perceber aquilo que o Senhor deseja para nós nesse momento, nessa fase. Senhor, nosso coração está aberto para ouvir a tua voz, por isso eu declaro mesmo que sejamos como terra fértil, eu declaro que toda rigidez espiritual caia por terra, toda sequidão espiritual seja agora combatida pelos rios que trazem vida, pelos rios que trazem, Senhor, transformação. Pai, nós estamos ansiosos para ouvir o que o Senhor tem para falar conosco, por isso não economize, venha com todo o teu poder, com toda a tua glória, com toda a tua graça e alcance os nossos corações de maneira poderosa. Toma o nosso dia em tuas mãos, papai, e fale conosco, porque estamos abertos ao Senhor, estamos abertos à tua voz. No nome de Jesus. Amém, amém. Amém, Lô e Tia Verna, que bom que vocês vieram também, glória a Deus pela vida de vocês. Hoje a gente vai estudar Salmo 67, tá? O título do Salmo 67 é O Reino de Deus abrange toda a terra. Esse é um salmo missionário. Ele vai falar sobre as intenções do coração de Deus e como nós fazemos parte dessa intenção do Senhor, né? Nós fazemos parte do propósito. Bom dia, Iraci, lindona do Senhor. Saudade de todo mundo de ver vocês, né? De estar com vocês. Vai começar falando assim no versículo 1, tá? Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Esse é um salmo bem curtinho, tá, gente? E quando a gente já ouviu isso várias vezes, né? De pedir mesmo, pedidos para que o Senhor resplandeça o rosto dele no nosso rosto, né? Por quê? Isso é uma possibilidade, né? Se isso está na palavra, se isso é um pedido, é uma possibilidade de fato. A gente não está errado quando a gente ora assim. Eu tenho essa mania de orar, Senhor, resplandeça o teu rosto no meu rosto, né? Que o meu rosto seja como o teu rosto, que o meu rosto emita a tua luz. Por quê? Porque quando a gente clama e sabendo que essa é uma possibilidade, é como se por onde a gente for, as pessoas têm que olhar e falar: gente do céu, tem algo diferente nessa menina, tem algo diferente nesse rapaz, alguma coisa diferente. Por quê? Talvez eles não saibam, mas a gente sabe qual que é o segredo. O segredo é que o rosto de Deus está sendo resplandecido através do nosso rosto. O Espírito Santo de Deus está sendo emanado ali através da nossa expressão, através da nossa forma de falar, da nossa forma de lidar com um problema, da nossa forma de resolver, trazer soluções para as pessoas, né? Essa precisa ser uma realidade dentro de nós. Por quê? As pessoas não podem olhar para a gente e falar: nossa, olha lá, aquela menina nervosa, olha aquela pessoa que age por impulso, que não tem domínio próprio, que não é mansa ao falar. As pessoas precisam olhar para nós, para o nosso rosto e ver algo diferente. Se isso não está acontecendo, meus amados, a gente precisa voltar para o eixo das coisas, porque o eixo que nós precisamos seguir o nosso rosto precisa resplandecer a glória de Deus. E eu gostaria que você fizesse essa pergunta para si: eu tenho resplandecido a glória de Deus? Ou eu tenho sido comum? A gente não pode ser comum. Eu não posso ser normal.
a gente tem que ser diferente, né? E o Senhor nos chama, nos convoca para isso. Então, essa primeira parte do Salmo é: Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Então, essa tem que ser a nossa oração. Senhor, resplandeça o seu rosto em mim. O que está faltando para você resplandecer o seu rosto dentro de mim? Eu sempre uso os frutos do Espírito como uma linha de coisas que eu preciso ser, de coisas que eu preciso vivenciar. Então, para pensar, eu tenho vivenciado os frutos do Espírito? Eu tenho vivido o amor? Eu tenho vivido a compaixão pelo próximo? Eu tenho vivido essa bondade, esse desejo de ajudar o outro? Eu tenho vivido essa mansidão? E aí você pode pegar palavra por palavra dos frutos do Espírito e trazer para a sua vida, trazer para a forma como você tem vivido, a forma como você tem tratado as pessoas, né? E a gente sabe o que está faltando, o que pode melhorar, né? E eu não esqueço, o pastor Célio, ele sempre pregava dizendo: olha, se você pedir ao Senhor paciência, acredite, ele vai mandar maneiras de provar a sua paciência. Então, a nossa oração, a gente tem que entender que quando a gente pede algo ao Senhor, Senhor, me dá mais amor, pode ter certeza que ele vai mandar para você oportunidades para você, onde você tem que amar, onde vai ser difícil amar, e você vai ter a oportunidade de amar ali, naquele momento, naquela situação. Então, nessa manhã, faça essa reflexão a respeito dos frutos do Espírito e a respeito de como você tem resplandecido a glória de Deus através desse rostinho lindo que o Senhor te deu. Tem resplandecido? Temos que resplandecer, porque esse é um chamado de Deus para nós. Mas por que a gente tem que resplandecer? E o versículo 2 vai falar para a gente: para que se conheçam na terra o teu caminho. Ou seja, o seu rosto é o caminho para que as pessoas conheçam Jesus. E isso é lindo demais, porque a nossa vida, sem falar nada, a nossa própria aparência, a nossa própria forma de lidar com as coisas, de lidar com as situações, é a maneira que as pessoas têm de ver Jesus, de encontrar o caminho do Senhor. Bom dia para vocês que entraram aí agora. Então, é uma responsabilidade muito grande entender que é através do nosso rosto, se ele está resplandecendo ou não a glória de Deus, é que as pessoas vão conhecer ou não o caminho do Senhor. Olha que grande responsabilidade. Talvez você possa pensar: nossa, eu acho que todo mundo tem um talento diferente, faz algo diferente, e eu não me sinto uma pessoa talentosa. E por mais que você se sinta assim, o que Deus espera de você é tão óbvio, e é mais óbvio do que a gente imagina. Como assim, Érica? Como assim, óbvio? Porque o que o Senhor está pedindo para a gente nesse versículo 2 é para que você leve o caminho dele para as outras pessoas, para que você seja o caminho, né, que leva essas pessoas até o Senhor apenas através do seu rosto. Ou seja, através das suas atitudes, através das suas palavras, do seu comportamento. E isso vai além do talento. Isso não tem a ver com o talento. Tem a ver com a transformação que o Senhor gerou dentro de nós e o quanto isso é capaz de levar a transformação para as pessoas. É prático, é fácil e não é difícil do jeito que a gente imagina. E aí, então, a gente tem que clamar para que o Senhor venha mesmo resplandecendo a glória dele através do nosso rosto, né? Para que ele seja conhecido na terra e em todas as nações a tua salvação. E é por isso que eu comecei a falar que esse capítulo é um capítulo missionário, que fala sobre missões. Porque o propósito de Deus, né, de que você leve essa glória, é para que ele seja conhecido em todas as nações. E não só seja conhecido, mas para que a salvação dele alcance todas as nações. Então não tem essa de você falar: não tenho chamado missionário, tem gente que tem esse chamado para missão. Não, Deus tem um propósito para cada um específico, eu creio nisso, mas todos nós fazemos parte de um plano maior de Deus, que é levar a salvação para a humanidade. E aí Deus vai usar cada um de uma maneira. Algumas pessoas vão pisar nessas terras, nessas nações. Outras pessoas vão orar. Outras pessoas vão abençoar financeiramente. Outras pessoas vão tocar essas nações através da internet, né? A minha irmã teve uma experiência maravilhosa de estar fazendo aula de inglês com uma professora que não é brasileira, que é muçulmana, e nessa aula de inglês que ela teve a oportunidade de falar de Jesus, ela pregou ali. Ela não pisou no país da pessoa, mas a palavra foi alcançada, a palavra alcançou aquele coração, fisgou aquele coração. Ou seja, existem inúmeras maneiras criativas de Deus alcançar as nações. O que você não pode fazer é falar que não é para mim.
Porque sim, existem maneiras em que você, meu querido, minha querida, pode alcançar os corações, pode alcançar as nações, porque esse propósito é para todos, né? Todos devemos ter isso em missão. A missão do Pai é a minha missão. Então, o grande propósito de Deus para o mundo, a gente vai ver aqui grandes 4 propósitos que Deus tem para o mundo. E o grande propósito, o primeiro grande propósito que Deus tem para o mundo é ser conhecido. E como que ele vai ser conhecido? Através de você, né? Você tem que ter essa convicção no seu coração. Através de você ele será conhecido. E aí eu estava lendo uma coisa que eu achei muito interessante que eu queria compartilhar com vocês. No versículo 2 a gente vê, para que se conheçam na terra o teu caminho. Guarde essa palavra, caminho. Quando a gente vai para Provérbios 22, que vai falar aquela palavra que eu escutei muito na minha infância, ensina o teu filho no caminho em que ele deve andar, quando ele crescer ele não se desviará dele. Quem já ouviu essa palavra? Eu tenho certeza que a maioria aqui já deve ter escutado, não é uma palavra nova. Ensina o teu filho no caminho em que se deve andar. Quando a gente pega a palavra caminho, no hebraico, ela significa caminho do arco, o caminho do arqueiro. E eu vou explicar para vocês. Quando o arqueiro ele vai construir a sua lança, né? Quando ele vai construir, ele pega uma vara de madeira. E geralmente essa vara, ela tem uma inclinação, né? Ela tem uma inclinação natural. Então, quando faz essa ligação do caminho, né, com o arco do arqueiro, é como se fizesse o caminho que já tem uma inclinação da madeira natural para algo. Então, ensina o teu filho no caminho, ensina o teu filho com essa inclinação exata, para que ele não se desvie da palavra do Senhor. Então, tá falando de um caminho que é inclinado para o bem, é inclinado para Deus, né? Não é um caminho qualquer. Na nossa vida a gente tem muitas opções, né? A gente nasce e vai morrer o tempo todo da nossa vida tomando decisões. Então, a gente vai lidar com direita e esquerda, meu Deus, aqui tem uma bifurcação para onde eu vou. O tempo inteiro nós vamos lidar com escolhas, com decisões. Mas quando o Senhor fala de caminho, escolha o caminho certo, né? É um caminho que é inclinado para ele. Eu sei que nem sempre é tão fácil, né? A gente ter a convicção de qual o caminho que o Senhor tem para nós. Mas a gente orando, voltando sempre às boas práticas, o Senhor vai nos dar ali as respostas. E por que eu tô falando isso? Porque nós somos naturalmente inclinados, o Senhor, aqueles, né, que foram criados, né, com uma direção específica, nós somos inclinados para um caminho, inclinados para uma direção específica. Por muitas vezes, o nosso comportamento pode ir completamente fora da nossa inclinação inicial, mas a gente precisa voltar para o centro, né? Voltar para aquela coisa de calar nossa alma. Opa, deixa eu voltar aqui para o centro, deixa eu voltar para aquilo que o Senhor tem para mim, porque o caminho que Ele tem para mim é uma inclinação para o bem. Então, quando a palavra fala, para que se conheça na terra o teu caminho, é um caminho que nos leva para mais perto dele, é um caminho que é inclinado para Ele, né? E a gente tem essa capacidade, essa habilidade. Então, eu falei aqui da primeira coisa, o grande propósito de Deus para o mundo, ser conhecido. E como Ele vai ser conhecido? Através de você. O segundo grande propósito de Deus para o mundo, nós vamos ver agora no versículo 3, do versículo 3 ao 5, é ser louvado. Deus tem um propósito de ser louvado. Por quê? Uma vez que você conhece a Deus, não tem como você não querer louvá-lo. Não tem como você não querer engrandecer e você querer falar do amor dele, de quanto ele é maravilhoso. E aí o versículo 3, do 3 ao 5, vai falar assim: louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Então, o desejo de Deus é que não é só o Brasil tem que louvar o Senhor, né? Não é só você no seu bairro louve ao Senhor. O desejo do Senhor é que todas as nações, todos os povos louvem a Ele. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Então, o chamado que Deus tem para nós é de alegria e de regozijo. Por quê? Porque não mais haverá injustiça, não mais haverá esse sentimento de que, nossa, olha só o que aconteceu, olha só como o mundo é. A gente tem que ter esse sentimento que Deus é aquele que vem para trazer a justiça, Ele é o nosso justiceiro, então Ele vem no seu cavalo poderoso trazendo um tempo de justiça sobre nós. Então, se você tem às vezes muitos motivos para se entristecer por estar sendo vítima de algum tipo de injustiça, ou por viver num mundo que o mundo já nos deixa ali à mercê de
tantas situações difíceis, precisa haver alegria e regozijo no nosso coração. Por quê? Porque o Senhor vai nos julgar e vai trazer justiça sobre as nações, né? É mais do que só a nosso respeito. Às vezes nós temos um cristianismo que é muito centrado no nosso umbigo, né? E não é só sobre o nosso umbigo, é sobre o mundo, é sobre as nações, é sobre as pessoas ao redor do mundo, né? E é essa palavra que o Senhor fala. A gente tem que se alegrar, a gente tem que se regozijar, porque o Senhor vem para governar a terra. Então, ai, mas esse presidente é assim, ai, fulano é assado, o tal ministro é desse jeito, eu não gosto. Ele que vai governar. E quando ele governar, nós temos que ter motivos para nos alegrar, teremos motivos para nos alegrar no Senhor. E aí finaliza essa parte, né, do propósito de Deus ser ele também ser louvado, finaliza no versículo 5, louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Então repete ali o versículo 3. Eu gosto dessas repetições, porque essas repetições, elas reforçam a mensagem, né? Quando a gente repete algo, é porque a gente quer reforçar a mensagem que eu quero transmitir. Então é como se fosse um reforço dessa mensagem. Louvem todos os povos, louvem, ó nações, louvem ao Senhor, né? Então o Senhor está repetindo para que você louve, para que você não pare de louvar. E como que a gente só louva porque a gente conhece, né? A gente adora aquilo que a gente conhece. Então quando a gente conhece mais o Senhor, que foi essa primeira parte, né? A gente vê que, caramba, quantos motivos eu tenho para louvar ao Senhor. E aí no versículo 6, aliás, vai falar sobre outro grande propósito que Deus tem para o mundo. E esse outro grande propósito que Deus tem para o mundo, para você, é ser desfrutado. Como assim ser desfrutado? Vai falar assim: então a terra dará o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Então a gente louva ao Senhor. Quando a gente louva, lembra que eu já falei aqui? Agradece que cresce. Louve ao Senhor, mas eu não tenho motivo para louvar porque está faltando isso, porque eu não tenho aquilo. Louve ao Senhor, porque quando você louva, a terra dá o fruto. Quando você louva, o Senhor te abençoa. Então é inverso, né? Quando o Senhor vai multiplicar o pão, ele antes de multiplicar, ele parte e agradece. Ele não vê o milagre. Ele não vê o milagre. Ele está ali só com aquele pãozinho, com aqueles poucos pãozinhos, mas ele parte e agradece. E depois que ele agradece, é que o milagre acontece. Então, a gente tem que viver essa máxima na nossa vida, né? Você pode clamar ao Senhor, mas agradeça antes de tudo, louve ao Senhor antes de tudo, que as outras coisas virão como consequência da sua adoração, do seu louvor a Deus. Então, inverta a ordem nas suas orações aí, né? E tem uma fé tão abundante onde você é capaz de agradecer mesmo sem ver o milagre acontecer. E isso é fé, né? E isso atrai o coração de Deus. Você chama a atenção de Deus. Deus olha e fala: caramba, ela não recebeu, mas já é capaz de agradecer por aquilo que ainda não chegou. Eu tenho vivido nesse lugar com relação a algumas coisas, de agradecer ao Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada pelo seu milagre, porque eu sei que ele já está no céu, só esperando o momento certo de vir para mim. E a gente tem que exercitar essa fé dentro de nós. Por quê? Porque Deus deseja ser desfrutado por todos nós. É um desejo dele nos abençoar. E é isso que esse versículo fala, né? Então a terra dará o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Nos abençoará com o fruto da nossa terra, né? Ou seja, haverá fartura nos nossos celeiros, haverá fartura na nossa casa. É um desejo de Deus abençoar a sua vida. É um desejo de Deus que você prove também nessa área da sua vida, na área financeira. Se esse é um salmo missionário, né? E às vezes você pode ter a impressão de que você não vai pisar, né? Eu nunca vou pisar. Talvez Deus Deus queira te abençoar financeiramente para que você seja um patrocinador, para que você abençoe pessoas, né? Para que você sustente a obra. Eu sempre digo que não existe, a gente é muito limitado nas nossas formas de pensar a respeito de Deus, né? E eu lembro que eu sempre tive a impressão de que eu só estaria cumprindo um chamado se eu estivesse numa missão. E não é verdade, né? Deus levanta até os homens ricos, né? É até errado dizer assim. Deus levanta homens ricos, Deus quer fazer com que muitos sejam bem-sucedidos também, porque o dinheiro, ele pode abrir muitas oportunidades, né? É uma ferramenta também, é mais uma das ferramentas, né? Então, pense dessa maneira também, que Deus nos quer prósperos, né? Deus quer que você seja próspero.
com o seu dinheiro, abençoar outras pessoas, trazer mais pessoas para perto de Jesus, para mais perto dele. Existem muitas maneiras e o dinheiro também é usado para isso. E aí no versículo 7 vai finalizar, né? Eu falei que era um salmo bem curtinho, dizendo assim: Deus nos abençoará e todas as extremidades da terra, ou seja, o tempo todo Deus está falando de terra, de nação, de extremidade, né? Está falando do mundo, está falando desse propósito global que vai além de nós. Então Deus nos abençoa e todas as extremidades da terra o temerão. Nós vamos temer, as nações temerão ao Senhor simplesmente porque fomos abençoados. É aquela coisa do espanto, ficaremos espantados, né? Por tamanha bênção, por tamanho agir do Senhor, por tamanho mover do Espírito Santo nas nossas vidas, que as nações temerão, né? Então, um outro propósito que Deus tem para nós, para a nação como toda, né, para a humanidade como toda, é ser temido, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quando a gente teme ao Senhor, a gente tende a estar num caminho de mais sabedoria. Quando existe esse temor, muitos infelizmente já perderam o temor ao Senhor, né? Muitos infelizmente não vivem mais, mas a gente precisa voltar para o centro, voltar para a essência da palavra. E a palavra do Senhor nos fala sobre o temor, o quanto isso nos leva a viver uma vida de mais sabedoria. E essa é uma palavra determinada por Salomão, que foi o homem mais sábio, né? Considerado como o homem mais sábio. Então volte ao seu temor, não é ter medo, não confunda temor com medo, né? O temor é algo diferente, é um respeito, é algo de, Senhor, eu respeito aquilo que você tem para mim, a sua palavra, ela tem uma autoridade muito grande na minha vida, eu estou aqui aberto para aquilo que você tem para falar, pode falar, não é ter medo, ai meu Deus, se eu fizer isso eu vou para o inferno. O Senhor não quer esse tipo de relacionamento. E quando Ele te deu o livre-arbítrio para você fazer o que você quiser com a sua vida, é exatamente para que você não viva nessa zona de medo. Eu só vou fazer porque senão eu vou para o inferno. Não vou deixar. Não é isso. Deus não tem isso para você. Ele te deu o livre-arbítrio para você ter o poder de tomar as suas próprias decisões. Você pode fazer o que você quiser com a sua vida. E esse foi um grande ato de amor de Deus, né? Porque por muitas vezes é muito mais fácil. Você pega uma criança e você impor algo para ela e ela vai te obedecer. É muito mais fácil. Só que aqui essa imposição não é duradoura. Em algum momento ela vai crescer e ela vai tomar suas próprias decisões. Então, quando você ensina o caminho, ou quando você dá uma direção e dá para a criança ou para um adulto, que é isso que Deus faz com a gente, a opção de ir por esse caminho e por aquele, a gente vai ser movido pelo um histórico. As nossas decisões serão tomadas com base em um histórico que a gente teve. A gente já vivenciou isso, eu e Deus, já sabemos como que foi o resultado. E aí, com base nesse histórico, eu sei o que eu devo fazer. Eu sei qual decisão eu devo tomar. Então, Deus não te impõe nada. Ele te mostra com sabedoria. E com essa sabedoria, com esse amor, aí chega a hora de você caminhar com as suas próprias pernas. Ele espera algo de nós. Com certeza ele espera. Mas nunca vai ser por imposição. Porque isso é amor. Isso é amar tanto. É um amor que é capaz de nos tornar livres. Nós somos livres. Por quê? Porque Ele nos amou demais. E esse amor nos dá essa possibilidade de caminhar em liberdade. Por mais que o desejo do Pai é sempre que você tenda o caminho dele, tenda a direção dele, Ele te deu a liberdade de você tomar suas próprias decisões. Gente, é muito maravilhoso, né? O nosso Pai, a forma como Ele age, a forma como Ele faz as coisas, a forma como Ele nos mostra o caminho, nos mostra a direção. É maravilhoso demais. E aí, esse foi então o nosso último versículo. O Senhor nos chamando a temer, né? Então, vamos recapitular. Nesse salmo, um salmo com 7 versículos, a gente vê que o grande propósito de Deus para o mundo, é ser conhecido. E como ele vai ser conhecido? Através do seu rostinho lindo, através das pessoas verem Deus sendo resplandecido através de você. Então sim, nas suas orações clame e ore: Senhor, apareça através de mim. Quando eu estiver nessa entrevista de emprego, eu sempre faço isso, né? Senhor, quando eu falar com alguém, alguma pessoa que precisa me ajudar em alguma coisa, Senhor, que o teu nome seja resplandecido através do meu rosto. Tenha essa oração na sua mente, né? Isso para tudo que você precisar resolver. Precisa ir no cartório, precisa ir no banco, precisa da ajuda de alguém, de um homem. Então clama: Senhor, resplandeça o teu rosto através da minha vida e que o seu nome seja conhecido através de mim. Então é o primeiro objetivo, né? Que Deus seja conhecido através de você, não é através de fulano, é através de você. Tem pessoas que só você pode alcançar, né? Às vezes a gente tem a tendência
de terceirizar uma obra ou algo, uma missão que Deus deu apenas para você. A missão é para a tia Berna. A tia Berna precisa alcançar não sei quantas pessoas. Ela vai conseguir alcançar esses lugares porque fulano não vai conseguir alcançar. E a gente terceiriza, a gente fala assim, mas eu tô achando que quem pode fazer isso, na verdade, é ciclano. E não é, é para você, né? O Senhor tem uma missão, uma inclinação específica para você. Já percebeu o quanto os filhos são diferentes? Aqui em casa nós somos 3 meninas, né? Meu pai e minha mãe tiveram 3 meninas. E é engraçado que o quanto nós 3 temos personalidades completamente diferentes. Não existe o certo e o errado. Existem pessoas em que a Natália, minha irmã mais velha, vai se conectar mais do que eu. Existem pessoas que a Thaís, a minha irmã mais nova, vai se conectar, vai alcançar, ela vai ter o poder e a influência maior do que eu. Uma às vezes é mais tímida, a outra mais falante, a outra generosa ao extremo. E a gente percebe o quanto cada habilidade que o Senhor nos deu faz parte de um pacotão, né? Então não existe certo e errado, existem filhos diferentes com missões diferentes, né? Então, voltando aqui, o grande propósito de Deus para o mundo é ser conhecido através de você. O segundo grande propósito de Deus para o mundo, que esse salmo nos revela, é ser louvado através da sua vida. E como que você vai louvar depois que você passa a conhecê-lo? Quando você conhece, você fala, meu Deus do céu, não tem como eu não louvar, não tem como eu dizer que você é santo, você é grande, você é lindo, você é maravilhoso, você é poderoso, você é o rei da minha vida, rei do meu coração. O louvor dele fica nos nossos lábios em todo o tempo. O Senhor também tem a missão e o propósito de abençoar as nossas vidas, né? Então, o grande propósito de Deus é que você desfrute dos benefícios de caminhar com Ele, desfrute da prosperidade que Ele tem para você, desfrute da graça que Ele tem para você, do amor que Ele tem para você, desfrute dos benefícios de ser uma filha, de ser um filho e de ter acesso aos lugares celestiais, a esse palácio que nós temos, né? Como herança, como direito por herança. E finalizamos, né? Com o Senhor tem esse grande propósito de que o mundo o tema, porque eu acho que muitas coisas estão pelo caminho que estão, porque está faltando temor no coração do homem. Então vamos voltar para a origem, vamos voltar para o centro de tudo, vamos voltar para a palavra que traz essa direção, essa revelação de Deus para nós. Amém? Vamos orar então, clamando por isso, né? Pedindo para que o Senhor venha mesmo trazendo essa realidade sobre nós. Se alguém tiver algum pedido de oração, pode colocar aqui também, tá? A gente fez isso alguns dias aí para trás e foi tão bom, né? Tivemos respostas dessas orações, né? A palavra do Senhor fala que onde estão ali 2 ou 3 se unidos, o Senhor ali está. Então tudo que a gente liga na terra também é ligado no céu. Ou seja, nós estamos aqui em oração, podemos juntas, né? Orar e alcançar o coração do Senhor. Então se tiver algum motivo de oração, pode colocar aqui também. Nós vamos orar agora, pedindo para que o Senhor fixe essa palavra dentro de nós. Pai, obrigada, Senhor, por falar conosco. Obrigada por trazer um pouco da tua revelação para nós nessa manhã. E nós queremos mesmo caminhar dentro dessa verdade, que essa seja uma realidade para nós. Nós clamamos, Espírito Santo, para que o teu nome seja resplandecido através de nós. Por isso, venha com uma porção de graça sobre o nosso rosto, que o nosso rosto resplandeça o teu nome, que você seja conhecido nos 4 cantos, Pai, através do teu poder, Senhor, se manifestando através de nós. Senhor, no nome de Jesus eu clamo para que os frutos do teu Espírito sejam abundantes em nós. Aquilo que tem nos impedido de resplandecer, aquilo que tem nos deixado com a face, Pai, endurecida. Senhor, tira isso de dentro de nós. O Senhor nos chamou para levar a tua alegria, para levar o teu amor, para levar a tua presença, e nós nos colocamos dessa maneira, Senhor. Nós nos colocamos como um vaso, papai, disposto a ser moldado, a ser transformado, a ser quebrado pelo Senhor, para que o teu nome seja engrandecido através de nós. Por isso, desfaça agora, Senhor, desfaça agora as nossas impressões, aquilo que a gente acha que é certo, e quebra tudo, Senhor. Vem quebrando tudo, fazendo tudo de novo, construindo tudo novo dentro do nosso coração. Nos leva para esse lugar, para mais perto do Senhor. Nos leva, Senhor, a vivenciar os teus propósitos para nós. Coloque dentro do nosso coração, do coração de cada um, essa responsabilidade pelas nações, essa responsabilidade em levar o teu nome por onde
por onde, Senhor, existir porção de terra, Senhor, coloca essa responsabilidade. Senhor, se muitos aqui, Senhor, se dizem, isso não é para mim, eu clamo agora para que o Teu Espírito Santo venha com os pensamentos corretos. Senhor, ressignifique isso dentro de nós, papai. Nos perdoe pelo tempo em que nós nos isentamos dessa responsabilidade. Nos perdoe pelo tempo em que nós terceirizamos algo que é tão importante para o Senhor. E venha, Senhor, ressignificar isso dentro de nós, trazer de novo, Senhor, esse desejo, essa fome por nações, esse desejo, essa fome para que o Teu nome seja conhecido em todo lugar. Pai, no nome de Jesus, eu clamo ao Senhor e declaro sobre a vida dos meus irmãos, sobre a vida das minhas irmãs, papai, que venha mesmo um tempo das melhores decisões, dos melhores caminhos a serem tomados, porque nós queremos ser inclinados para a Tua vontade, inclinados para o desejo que o Senhor tem para nós e não para o nosso próprio desejo. Então que o nosso desejo morra, no nome de Jesus. Tira isso do nosso coração, Pai. Tira do nosso coração toda a inclinação pessoal, toda a inclinação carnal. Tira agora do nosso coração, papai, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Tia Berna, vamos orar pela sua saúde. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu clamo agora pela vida da tia Berna. Senhor, nós declaramos saúde sobre a tua filha. Renova agora o ânimo da tua filha. Renova o vigor dela. Nós repreendemos todo espírito de enfermidade. Nós declaramos a tia Berna é curada. A tia Berna é sarada. No nome de Jesus, papai. Vem agora renovar o sangue da tua filha. Vem agora com uma gota do teu sangue, Jesus. E mudar, Senhor, a forma do oxigênio trabalhar no corpo dela. Mudar, Senhor, o coração da tua filha, fazer tudo novo, assim como a tua filha nasceu com tudo novo, tudo prontinho, tudo perfeito. Eu declaro, papai, essa realidade sobre a vida da tua filha, no nome de Jesus. A tia Berna é curada, a tia Berna é sarada, no nome de Jesus. Expande a memória da tua filha, expande a memória, expande os neurônios da tua filha, papai, no nome de Jesus, papai, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cláudia, ore por mim, tenho vivido um tempo de luta espiritual muito grande. Cláudia, vamos orar, vamos orar. Senhor, eu não conheço a vida da Cláudia, mas eu sei que o Senhor conhece. E eu quero declarar, Pai, sobre a vida da Cláudia, discernimento espiritual, para que ela consiga entender as coisas pelas quais ela tem passado. Senhor, dê discernimento espiritual para que ela use as ferramentas certas nessa batalha que ela sabe que ela está vivendo. Dê as ferramentas certas para Cláudia, papai. Eu declaro agora ferramentas do céu sobre as mãos da tua filha. Ferramentas do céu. Eu declaro uma espada afiada sobre a mão da Cláudia. Uma espada afiada, papai, que penetra os corações. Senhor, nós penetramos, papai, o coração das pessoas com a tua palavra, com a revelação da tua palavra, não é com a força do nosso braço. E eu declaro agora sobre a Cláudia sabedoria. Sabedoria ao dizer as palavras. Papai, que ela seja uma boca do Senhor na casa dela, que ela seja a boca do Senhor por onde ela for, papai, transmitindo a tua palavra, transmitindo aquilo que o Senhor deseja. Senhor, eu declaro essa sabedoria do céu sobre a vida da tua filha, no nome de Jesus. Todo espírito de contenda caia por terra, todo espírito de rejeição caia por terra, no nome de Jesus. Venha agora nutrir a tua filha com as ferramentas que ela precisa para ganhar essa batalha, porque nós somos mais que vitoriosos, porque é o Senhor que nos concede a vitória, no nome de Jesus. Amém. Amém, Cláudia. Eu declaro essa sabedoria do Senhor sobre a sua vida, tá? Essa sabedoria de lidar. Eu creio que no mundo espiritual a gente tem acesso a tantas ferramentas, né? A tantas formas de lutar uma batalha. E às vezes a gente está lutando com as armas erradas, né? E que o Senhor te dê essa sabedoria para que você pegue as armas corretas, as armas certas, para você vencer as batalhas que estão aparecendo aí na sua vida, no nome de Jesus, tá bom? Bom, eu acho que já oramos pelos pedidos de hoje e foi bom, né? Orar, eu gosto disso. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Deus abençoe a sua quinta-feira. Amanhã vamos estudar o Salmo 68. Zé Ricardo estará aqui, né? Como ele já voltou essa semana. Glória a Deus por isso. E que Deus abençoe a vida de vocês, tá? Amo muito vocês. E é uma bênção poder compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor tem falado no meu coração com vocês, tá bom? Deus abençoe vocês grandemente. Beijos!